Olá pessoal, vamos continuar então com o nosso estudo do método simplex, certo? Agora falando do método simplex na forma tabular, né? Então, para a implementação do método simplex no computador, nós utilizamos a forma tabular, que além de registrar de forma eficiente somente o que é necessário para os cálculos, essa forma tabular ela sistematiza todo o processo do simplex, o que facilita a escrita dos algoritmos e a própria resolução de forma manual. Okay? Então, quando nós estávamos fazendo aqui, né, por exemplo, vou pegar aqui, a cada iteração nós precisamos calcular todo o novo sistema, certo, de equações, e nós precisamos, né, aqui observa, olha, aqui está o x4, o x5, o coeficiente do x4 na primeira linha, que é referente à função objetiva, o coeficiente do x4 na segunda linha, e assim por diante, né? Então, nós colocamos tudo aqui. Quando a gente passa para a forma tabular, esses elementos, o x4, o x3, as variáveis em si, elas estão associadas a linhas e colunas, né? Então, o que nós precisamos armazenar, na verdade, são só os coeficientes. E aí, isso facilita a visualização e a própria forma de fazer os cálculos. Okay? Então, passando aqui para a forma tabular, essa é a ideia. A ideia da forma tabular é montar um quadro, que é chamado quadro simplex, okay? Que é esse quadro aqui, do meu lado direito, né? Forma tabular, essa parte B. Aqui, do lado esquerdo, é a forma algébrica que nós estávamos trabalhando, certo? Aqui está a forma tabular. Como eu passo da forma algébrica para tabular? Então, se nós observarmos aqui, né, vocês devem ter percebido que toda vez que nós montávamos as equações, nós dávamos espaço para todas as variáveis. Então, aqui na primeira equação, equação 0 aqui, né, que é da função objetiva, nós temos variáveis o z, o x1 e o x2, com seus coeficientes. Então, o z está multiplicado por 1 aqui, o x1 menos 3, o x2 menos 5. Mas o nosso conjunto de variáveis não é somente o z, x1 e x2, né? Tem também o x3, x4 e x5. Então, o x3 está multiplicado por 0 aqui na primeira equação, né? Por isso ele não está aparecendo aqui. O x4 também está multiplicado por 0, não está aparecendo aqui. E o x5 também está multiplicado por 0, não aparece aqui, né? Na segunda equação aqui, a equação 1, né? Então, o z está multiplicado por 0, não aparece. O x1 está multiplicado por 1 aqui, né? O x2 está multiplicado por 0, o x3 está multiplicado por 1, x4 multiplicado por 0, x5 multiplicado por 0. Né? Na equação número 2, o z multiplicado por 0, x1 multiplicado por 0, o x2 multiplicado por 2, x3 multiplicado por 0, x4 multiplicado por 1, x5 multiplicado por 0. Linha 3, da equação 3, z multiplicado por 0, x1 multiplicado por 3, x2 multiplicado por 2, x3 multiplicado por 0, x4 multiplicado por 0, x5 multiplicado por 1. Né? Então, esses valores de coeficientes, cada variável em cada linha está multiplicado por quanto, é que são os valores que vão mudando, certo? A cada iteração, ok? As minhas variáveis, x1, x2, x3, x4, x5 e o z, que é a variável para a função objetiva, o valor delas vai mudar, certo? Mas o conjunto de variáveis não muda. Eu sempre, depois que eu montei aqui meu problema na forma algébrica, eu sempre vou ter esse mesmo conjunto de variáveis. Eu não vou ficar incluindo ou retirando variáveis do meu problema. Eu não vou em uma determinada iteração sumir com o x3. O x3 não é mais importante. Some. E depois ele volta. Não, ele não aparece. Ele sempre continua no meu sistema. Então, o que está sendo colocado aqui, por que está dessa forma? Para eu verificar bem certinho, olha, o z, ele tem uma coluna aqui, certo? Do z. O z, ele aparece nas 4 equações que estão aqui. Só que na primeira equação ele está multiplicado por 1, nas demais equações ele está multiplicado por 0. Então, ele não, eu disse que ele aparece, né? Eu quis dizer, ele existe, só que ele está multiplicado por 0, ele não aparece, né? Então o z ele existe para todas as equações, só que ele está multiplicado por um coeficiente 0, e aí, por isso ele não aparece aqui. Mas existe aqui, ó, uma coluna para eu estar sempre colocando quando o z, os coeficientes do z. Para o x1 a mesma coisa.
ele existe para todas as equações. Para algumas equações ele tem coeficiente diferente de zero, né? E para uma das equações aqui, a 2, ele tem coeficiente zero. E assim vai. Então, sempre vai ter a coluna para o z, sempre vai ter a coluna para o x1, a coluna para o x2, para o x3, para o x4 e para o x5. Então, eu vou montar um quadro, okay, que vai ter exatamente esse número de colunas. Tenho 6 variáveis, incluindo o z aqui, contando com z, certo? Tenho 6 variáveis que eu estou calculando ao longo das minhas iterações, então tenho 6 colunas. Tá? 6 variáveis, 6 colunas. Quantas linhas eu tenho aqui? Eu tenho 4 linhas, né? Tenho 4 equações. Então aqui eu vou ter também 4 linhas, certo? Então, uma coluna para cada variável, uma linha para cada equação, certo? O que eu vou colocar na minha tabela? Exatamente os coeficientes. Então, na coluna do z, e a coluna do z ela fica separada aqui porque o z nunca vai sair daqui, né? O z, apesar dele ser uma variável que eu estou calculando o valor dele, ele não é uma variável que eu trabalho, não é uma variável de decisão, né? Então, ele não faz parte daquele conjunto de variáveis da base ou que estão fora da base, né? Ele é uma variável que a gente adicionou aqui só para aproveitar o método, durante os cálculos já ter o próprio cálculo da função objetivo, certo? Então, essa primeira coluna aqui é do z da função objetivo, sempre vai ser para o z. Aqui para o x1, para o x2, para o x3, para o x4, para o x5. E assim eu mantenho, ok? Cada coluna para uma variável. Cada linha da minha tabela correspondente a uma equação, ok? Essa última coluna aqui são esses valores aqui do lado direito da minha forma algébrica. Então, aqui eu estou colocando a minha solução inicial, né? Onde o z é 0, x1 vai ser 0, x2 vai ser 0, ok? E o z vai ser 0, então. O 0 referente ao valor do z, ok? O 4, o 12 e o 18. 4, 12 e 18, certo? Então, preenchi aqui a minha tabela. O que eu preciso ainda indicar aqui quais variáveis. Então, esse conjunto aqui, ó, o z ele sempre vai estar lá, como eu indiquei, né? Essas outras 3 variáveis aqui, x3, x4, x5, são as variáveis que estão na base, ok? Então, se eu olhar para essa minha linha 1 aqui, para essa minha equação 1 aqui, que é referente à minha primeira equação, que eu tenho x1 e x3. Na minha primeira solução, na minha solução inicial, a gente colocou o que? x1 0 e x2 0. Então, x1 e x2 não fazem parte da base, ok? Quem está na base? x3, x4 e x5. Então, x3, x4 e x5. Como é que eu vou saber que linha é de qual variável? Se eu pegar essa linha aqui, eu tenho que o x1, o valor dele é 0, e o x3, não, eu vou calcular um valor para o x3, né? Então, ele é que é a minha variável que está na base, a variável que vem para cá. Né? É a variável da base que aparece nessa equação aqui. Né? Quando eu olho para a segunda equação, o x2 não está na base, o x4 está na base. Mas essa equação, a variável que está na base é o x4. Então, é o x4 que aparece aqui. Na minha equação número 3 aqui, x1 e x2 não estão na base, quem está na base é o x5. Então, essa equação é a equação para o x5. Tá? Então, montei aqui minha tabela. Essa parte aqui, interna, os coeficientes daqui do meu sistema de equações, ok? Cada coluna está associada com uma variável na ordem em que está aparecendo aqui. Então, z, x1, x2, x3, x4, x5. Z, x1, x2, x3, x4, x5, ok? Os valores do lado direito. A primeira linha é sempre do z, da minha função objetiva. E as outras linhas, quais variáveis? Eu vou olhar. Nessa equação aqui, qual é a variável da base? É o x3. Então, essa aqui é x3. Segunda linha, qual é a variável na base? x4. Então, aqui é x4.
Na terceira aqui, na terceira, na 3, né? Na equação 3, número 3, quarta linha aqui, qual é a variável na base? O x5, então o x5, ok? E esse é meu quadro simplex, é a partir daqui que eu vou fazer meus cálculos, certo? Primeira parte do cálculo é o que? É fazer aquele teste de otimalidade, né? Checar se existe uma solução, ok? Uma solução melhor do que a minha solução inicial. Qual é a minha solução inicial? A minha solução inicial é dessas variáveis aqui, quais não estão na base. Então, quais dessas variáveis aqui, eu tenho x1, x2, x3, x4, x5. Aqui eu tenho x3, x4, x5. Quais não aparecem aqui? x1 e x2. Então, x1 e x2 são variáveis que não estão na base, né? São variáveis não básicas. Então, x1 e x2, o valor delas é 0. x3, x4, x5, eles estão na base. Qual é o valor deles? Exatamente o que está aqui, né? Então, x3 é valor 4, x4 valor 12, x5 valor 18. Exatamente porque o que aqui está aparecendo, aqui fica bem claro, uma matriz identidade aparecendo bem aqui, né? Pegando aqui só essa parte 3x3 aqui, né? x3, x4, x5, x3, x4, x5. Aparece uma matriz identidade bem aqui, né? Esses coeficientes aqui, eles não vão influenciar no meu cálculo. Por quê? Porque x1 e x2 são 0. Então, todos esses coeficientes vão estar multiplicados por 0. Vão influenciar em x3, x4, x5. Então, na primeira linha eu tenho que o x3 multiplicado por 1 e não tenho mais nenhuma outra variável, certo? x1 e x2 são 0, então isso não importa. x4 e x5 estão multiplicados por 0. Então, essa minha primeira equação é x3 igual a 4. Que é o que eu pego quando eu olho para cá, para o meu sistema algébrico, né? Bora resolver esse sistema de equações. Resolver esse sistema de equações é colocar os valores e calculando. Então, x1 é 0, bota x1 0 aqui, fica x3 igual a 4. Então, x3 igual a 4. x4 igual a 12, mesma ideia. x2 é 0, fica x4 igual a 12. x2 vai multiplicar por 0 aqui, fica x4 vezes 1 igual a 12. E x5, mesma ideia, x1, x2 vai multiplicar por 0, fica só x5 vezes 1 igual a 18. Então, x5 igual a 18. Então, os valores que estão aparecendo do lado direito aqui, eles já são os valores das minhas variáveis básicas. As variáveis não básicas, valor 0. Né? Então, toda a informação necessária, ela já está aqui representada. Né? Meu sistema atual, a minha solução atual, x1 0, x2 0, porque não está na base, x3, x4, x5 são as variáveis da base, é 4, 12, 18. E a minha função objetivo, ela está com valor 0, certo? Então está aqui todo o meu sistema, todas as informações. Então, a partir dessa solução, né, existe uma solução melhor. Eu consigo verificar que existe uma solução melhor? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso olhando para a equação da minha função objetivo. Né? Bem aqui, voltando aqui. Meu teste de otimalidade, lá na primeira iteração, né? Qual foi? Bem aqui. Beleza, aqui. Aqui, tá? Aqui mesmo, desculpa. Então, meu teste de otimalidade foi, olha, pega a equação, né? É z igual a 3x x1 mais 5x2, né? Que vem daqui. Aqui, ó, meu sistema de equações z menos 3x1 menos 5x2. O que eu fiz? Eu isolei o z, né? Menos 3x1 veio para esse lado positivo e o menos 5x2 veio para cá positivo. Né? Aí ficou então z igual a 3x1 mais 5x2. E eu vejo, olha, tanto x1 quanto x2 estão multiplicados por coeficiente positivo. Então, se eles aumentarem, eles aumentam o z, certo? Então, olhando para cá, para o meu sistema de equações, quem está negativo aqui, quando eu passar para o lado direito, vai ficar positivo, né? Então, esse menos 3 aqui, que aqui aparece negativo, ele indica que o meu sistema de equações aumenta se x1 aumentar.
Se aqui fosse positivo, fosse z mais 3x1, quando eu passasse esse mais 3x1 para o lado direito, ele ia ficar o quê? Negativo. Então ele ia indicar que meu z ia diminuir se o x1 aumentasse. Ok? E voltando lá para o nosso quadro, então, olhando aqui para o meu quadro, meu teste de otimalidade, eu pego aqui a linha do z e verifico. Tem coeficientes negativos aqui? Tem. Se tem coeficiente negativo, então a minha solução não é ótima. Por quê? Porque aqueles onde o coeficiente positivo, eles indicam que aquelas variáveis correspondentes, se elas aumentarem, o meu z também aumenta. Qual dessas duas variáveis proporciona um maior aumento para z? O x2, porque está multiplicado por, se olhar o módulo aqui, por 5, que é maior que o módulo aqui, que é 3, certo? Então, meu teste de otimalidade e decidir qual variável vai entrar na base é apenas olhar para essa linha aqui, checar, existe valor negativo? Existe. Qual deles é maior em módulo? É esse aqui. Então, o x2 ele tem que entrar na minha base, certo? Então, existe uma solução melhor, e essa solução melhor eu vou encontrar botando o x2 na base. Tá? Aí agora eu vou aplicar aquele teste da razão mínima para decidir quem vai sair da base. Então, já sei que o x2 vai entrar na base. Como vai ser o meu teste da razão mínima? Eu vou pegar esses valores aqui do lado direito e vou dividir pelos valores aqui na coluna do x2. 4 dividido por 0, 12 dividido por 2, 18 dividido por 2. Né? Então, teste da razão mínima. Então, encontrei qual é a variável. É o x2. Ela vai entrar na base. O que eu vou fazer agora? Eu pego esses valores aqui e divido pela coluna, pelos valores lá na coluna do x2. Né? Então, 4 dividido por 0, 12 por 2, 18 por 2. 4, se eu for dividir por 0, vai dar indeterminada, certo? 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Qual desses é o menor? O menor é o 6. Então, isso indica que o x4 vai sair da base. Então, essa 6 é para essa linha. Essa linha é a linha de quem? Do x4. Então, o x4 vai sair da base. Então, já sei agora, o x2 vai entrar na base e o x4 vai sair da base. O que eu vou fazer agora? Eu vou pivotear, vou fazer a eliminação gaussiana para que exatamente nessa coluna do x2 apareça 0, 0, 1, 0. Se olhar para o x4 agora ele está na base e ele vai sair da base. Né? Se olhar para o x4, ele está na base. Como é o padrão aqui da coluna dele? 0, 0, 1, 0, certo? O x2 vai entrar no lugar do x4, certo? O x4 vai sair da base e o x2 vai entrar na base. Então, esse padrão que aparece aqui, 0, 0, 1, 0, tem que aparecer aqui na coluna do x2, 0, 0, 1, 0. E a gente faz, então, a eliminação gaussiana. Né? Então, eu estou aqui, né? Essa primeira parte aqui é que está falando. Então, o x2 entra, o x4 sai. Então, esse elemento aqui, né? O elemento da coluna de quem entra com a coluna de quem sai, ele tem que ser 1 e para cima e para baixo dele tem que zerar. E nessa coluna aqui, olha, aliás, nessa linha aqui, nessa linha, eu estou dizendo, olha, o x4 vai sair e o x2 vai entrar. Então, essa linha vai passar a ser a linha do x2, ó. Essa linha vai passar a ser a linha do x2, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é, nessa linha, fazer aparecer o 1 bem aqui, né? Pivotear para ter um 1 bem aqui. Então, aparecer um 1 bem aqui é o que? É multiplicar toda essa linha por meio, né? Ou dividir toda essa linha por 2, certo? Então, 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. 0 dividido por 2, 0.
1 dividido por 2, meio. 0 dividido por 2, 0. 12 dividido por 2, 6. Então eu pego todo mundo, tá? Eu só não mexo com o z aqui, né? Eu pego todo mundo até a igualdade. Então eu estou pegando todos os caras lá da minha equação, né? Então fica isso aqui. Aqui eu já tenho, ó, x2 igual a 6, por quê? Porque o x2 está multiplicado por 1, x1 está multiplicado por 0, x3 está multiplicado por 0, x4 está multiplicado por meio, mas x4 ele não está mais na base, né? Ele acabou de sair da base, então x4 vai ser 0, meio vezes 0 é 0. E o x5 está multiplicado por 0. Ok? Então, nessa linha aqui, eu tenho a equação que é x2 igual a 6. Então, já coloquei a linha aqui no formato que eu queria. Já coloquei aqui, já achei o valor do x2, inclusive, na minha nova solução. Tá? Então, só por aqui eu já tenho o que? x1 e x4 não fazem parte da base, porque eles não estão aqui, certo? Se eles não fazem parte da base, o valor deles é 0. E o x2, valor 6. Está faltando o que? Eu calcular o valor de x3, de x5 e o do z. Como é que eu vou calcular o valor deles? Eu vou terminar de fazer o pivoteamento aqui, fazer a eliminação gaussiana, botar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, certo? Nessa linha aqui de cima, do x3 aqui, já tem um 0 aqui. Então não preciso mexer com essa linha. O que eu vou fazer? Eu vou só repetir essa linha aqui. Se a gente olhar para a próxima tabela aqui, eu vou só repetir aquela linha, né? Então 1, 0, 1, 0, 0, 4. 1, 0, 1, 0, 0, 4. Ok? A última linha aqui, a linha do x5. Eu preciso fazer aparecer um 2 bem aqui, um 0 bem aqui, desculpa, o 0, né? Preciso fazer aparecer o 0 bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha função do x2 atual, certo? Então o x2 ele acabou de entrar na base. Então ele é minha referência aqui, ele está multiplicado aqui por 1, né? Aqui. Então eu vou pegar essa linha aqui, multiplicar pelo que? Pelo inverso desse coeficiente aqui embaixo, certo? Negativo. Vou multiplicar pelo negativo desse cara aqui embaixo e somar essa linha para poder zerar. Então, essa linha aqui eu vou multiplicar por 1 sobre 2 negativo. Então, menos 1 sobre 2. Vou multiplicar por menos meio, certo? Desculpa, por menos meio, mano. Desculpa, vou multiplicar por menos 2, certo? Vou multiplicar por menos 2. Eu tô falando o inverso, na verdade, eu quero dizer só o negativo, tá? Desculpa, é só o negativo, ok? Vamos voltar para esse quadro aqui, que ali tem muitos quadros um embaixo do outro, eu tô me confundindo ali, tá? Então, vamos aqui, é mais fácil aqui. Então, eu quero que aqui, ó, bem aqui, apareça o valor 0. Então eu vou olhar para essa linha do x2 aqui, nova. O que eu tenho que fazer para aparecer 0 aqui embaixo? Eu tenho que pegar, né, e somar menos 2 aqui, certo? Então eu tenho que pegar esse valor e botar ele negativo, multiplicar toda essa linha por esse valor negativo e somar. Então eu vou pegar toda essa linha aqui, multiplicar por menos 2 e somar elemento a elemento. Então 0 vezes menos 2, 0, mais 3, 3, vai entrar o 3 bem aqui. Né? 1 vezes menos 2, menos 2, mais 2, 0, vai aparecer o 0 bem aqui. 0 vezes menos 2, 0, mais 0, 0. Menos 2 vezes meio, vai dar menos 1, mais 0, menos 1. 0 vezes menos 2, 0, mais 1, 1, certo? Então é o que aparece bem aqui, ó. 1, 0, 0,
Ah, tá, porque eu estou pulando aqui, desculpa, é bem aqui. São vários 4, não confundindo, é bem aqui. Então, 3, né? Vamos lá, vou voltar lá. Então, deixa eu... Aqui, 0 vezes menos 2, 0. Mais 3, 3. 3, certo? 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2, 0. Então, 0 bem aqui. 0 vezes menos 2, 0. Mais 0, 0. O 0 que está aqui. Meio vezes menos 2, menos 1. Mais 0, menos 1. Menos 1 aqui. 0 vezes menos 2, 0. Mais 1, 1. Então, 1 bem aqui. Ok? Agora, falta só a primeira linha, certo? A primeira linha está multiplicada aqui, o x2, aqui na coluna do x2, tem que aparecer 0. Então, para aparecer 0, eu tenho que somar isso aqui com o quê? Com mais 5, né? Então, esse número mais positivo, certo? Então, vou pegar toda essa linha aqui do x2 e multiplicar por 5 positivo e somar com a linha de cima. 0 vezes 5, 0. Mais menos 3, menos 3. Ok? Então, menos 3 aparecendo bem aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. 0 bem aqui. 0 vezes 5, 0. Mais 0, 0. 0. Meio vezes 5, 5 meios. Mais 0, 5 sobre 2. 5 sobre 2 aqui. E 0 vezes 5, 0. Com mais 0, 0. E o último elemento, 6 vezes 5, 30. Então pronto, preenchi aqui todo o meu novo quadro. Então esse quadro aqui é o quadro da segunda iteração. Então eu comecei com esse primeiro quadro. Eu identifiquei que não era ótima a minha solução, porque eu tenho elementos positivos. Quais deles é maior em módulo? O x2. Então o x2 entra na base. Qual vai sair da base? Faz aquele teste da razão mínima. E vai me indicar que o x4 é que sai na base. Então, nesse elemento aqui, x2, o x4, tem que aparecer o que? 1 aqui, ele vai ser o meu pivô, 1. Para cima dele tem que aparecer 0, para baixo dele tem que ser 0. Aí faz a eliminação gaussiana. Chego nesse segundo quadro. Esse segundo quadro, ele me diz o que? Olha, variáveis na base, x2, x3, x5. Quem não está na base? X1 e x4. Então, x1 e x4, valor 0. Qual é o valor de x2? 6. Qual é o valor de x3? 4. Qual é o valor de x5? 6. Qual é o valor da minha função objetivo? 30. Se a gente lembrar lá, quando a gente fez o método geométrico lá, né? A solução x1, 0, x2, 6 dá exatamente 30 como função objetiva, né? Então esse é o meu novo quadro, todas as informações necessárias estão aqui, já está tudo aqui calculado, não preciso mais calcular nada. Depois que eu fiz esse pivoteamento, já está tudo calculado, inclusive a função objetiva. O que eu vou fazer agora em cima desse quadro? Eu vou fazer, de novo, o teste de otimalidade. Como? Olhando para a linha do Z. Na linha do Z aqui, né, dentro do quadro, existe valor negativo? Existe. Qual é? O do x1. Qual deles... Então, se existe valor negativo, então essa solução ainda não é ótima. Existe solução melhor. Qual variável tem que entrar na base? Aqui só tem um x1 como negativo. Então, a única opção é x1 entrar na base. Tá? Eu estou na coluna do x1. Né? Esse menos 3 está na coluna do x1. Então, x1 vai entrar na base. Okay? Quem vai sair da base? De novo, o teste de razão mínima. Então, esses elementos aqui vão ser divididos por esses daqui, do lado direito. Então, 4 dividido por 1, 4. 6 dividido por 0, indeterminação. 6 dividido por 3, 2. Qual é o menor?
é o 6 dividido por 3, que dá 2, né? Aqui dá 4 dividido por 1 dá 4, aqui dá indeterminado, então isso aqui. Então o x5 é quem vai sair da base. Então quando meu x1 aumenta, ele vai poder aumentar um valor, ele vai aumentar até o x5 zerar. Então é isso que vai acontecer. Então o x1 vai entrar na base e o x5 vai sair da base. Então essa coluna do x1 com a linha do x5. Esse elemento aqui vai ser meu pivô. Aqui tem que ficar 1 e tem que zerar os outros elementos. Que é exatamente o que está aparecendo lá na coluna do x5 atualmente, né? 1 aqui e 0 para cima, né? Então eu vou fazer de novo a eliminação gaussiana. Para quê? Para aparecer 1 aqui e zerar os elementos em cima. Aparecer 1 aqui, então pego essa linha toda e divido por 3. 3 dividido por 3, 1. 0 dividido por 3, 0. 0 dividido por 3, 0. Menos 1 dividido por 3, menos 1 terço. 1 dividido por 3, 1 terço. 6 dividido por 3, 2. Então está aqui a minha linha. E agora era x5, a linha era do x5, só que o x5 saiu da base para entrar quem? Para entrar o x1. Ok? Então essa linha agora é a linha do x1. A linha do x1, o valor do x1 é 2. O que falta calcular? Falta calcular o valor do x2 e do x3 e do z. Como eu vou calcular esses valores? Fazendo aparecer aqui em cima 0, 0 e 0. Ok? A linha do x2, ela já está com 0 aqui em cima. Então eu só repito ela aqui, ó. Não preciso fazer nada. 0, 1, 0, meio, 0, 6. x2 igual a 6. A linha do x3 tem que aparecer um 0 bem aqui. Para aparecer um 0 bem aqui, ó, aqui é valor 1. Eu vou olhar para a nova linha do x1, que acabou de entrar, né? Vou olhar para essa linha aqui. 1 aqui e 1 aqui. O que eu preciso? Então eu preciso só multiplicar por menos 1 e somar com aquela linha lá. Ok? Então 1 vezes menos 1, menos 1, somado com 1, 0. Então 0 aqui. 0 vezes menos 1, 0. Somado com 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. Somado com 1, 1. Menos 1 terço vezes menos 1 vai ficar mais 1 terço. Somado com 0, mais 1 terço. 1 terço positivo, né? Vezes menos 1 vai ficar menos 1 terço. Menos 1 terço somado com 0, menos 1 terço. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Somado com 4, 2. Então, resolvi essa linha aqui, apareceu 0, x3, valor 2. E agora, a última linha aqui, né? Tem que aparecer um 0 bem aqui também, certo? Para aparecer esse 0, aqui é menos 3, então eu tenho que somar com mais 3, né? Então, essa linha aqui, essa nova linha que está pivoteada aqui, ela vai estar multiplicada por 3 e somada com a linha de cima. 1 vezes 3, 3. Somado com menos 3, 0. 0 vezes 3, 0. Somado com 0, 0. 0 vezes 3, 0. Somado com 0, 0. Menos 1 terço vezes 3 vai dar menos 1, certo? Menos 1 somado com 5 meios vai dar 3 meios. 1 terço multiplicado por 3 vai dar 1. 1 somado com 0, 1. 2 multiplicado por 3, 6. Somado com 30, 36. Então percebam que tudo é o que? Esse elemento multiplicado pelo negativo desse cara, certo? Somado com o elemento lá na tabela anterior, na linha que eu estou mudando, na coluna que eu estou trabalhando. Então é tudo é bem sistemático, né? Essa é a ideia, é tudo bem sistemático, né? Cheguei nesse meu novo quadro, que é o quadro da minha segunda iteração.
Teste de otimalidade. Aqui na linha do Z, existe alguém negativo? Não, não existe ninguém negativo. Se não existe ninguém negativo, então a minha solução atual é ótima. Solução atual é ótima. Então, função objetiva, valor 36. Variáveis na base, x1, x2 e x3. x1, 2. x2, 6. x3, 2. x4 e x5, 0 e 0. Okay? Então, cheguei ao fim do meu método simplex. A gente olhar lá no método geométrico, só procurando aquele desenho de novo. Aqui é. Então, meu ponto ótimo, a gente já sabe que é esse aqui, né? Então, aqui é meu ponto ótimo. x1, 2, x2, 6, que é o que está lá, certo? Qual outra variável está na base? É o x3, né? O x3 está na base. O que ele tem lá? Ele tem um valor de 2, se não me engano, né? Deixa eu colar lá. Aqui. O x3 na base, valor 2, né? Por que x3 tem valor 2? O que significa esse x3 valor 2? Significa, olha, a minha equação é aqui, x1 mais x3 igual a 4. x1 é 4, x1 é 2. x1 é 2, então o x3 vai ser 2 para poder chegar no 4 aqui. Esse 2 aqui é exatamente a folga que existe para minha equação aqui, que era essa. x1 menor ou igual a 4. Então, aquele x3 na base, ele diz o que? Ele diz, olha, essa primeira restrição aqui, existe uma folga nela. O meu x1 não chegou no limite dela. Quanto é essa folga? É de 2. Né? x1 é 2, ainda tem 2 para chegar no 4. As outras duas restrições, elas já estão nos seus limites. Né? O x2 é 6, 2 vezes 6, 12. Então, o x4, que é a folga aqui, está zerada. E o x1 é 2, né? Vezes 3, 6. Aqui é 6 vezes 2, 12. 6 mais 12, 18. Então, não tem folga aqui. Também já está no limite. Então, meu x5 está zerado. Então, dizer que o x4, que é referente a essa restrição, e o x5, referente a essa outra restrição, eles são variáveis que não estão na base, são variáveis que estão com valor zero, significa que eu estou num ponto de interseção dessas duas equações aqui. 2x2 menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Voltando lá para nossa figurinha, esse ponto aqui é exatamente isso. Essa reta bem aqui, né, é a reta daquela segunda restrição, 2x2 igual a 12. Né? É o 2x2 menor ou igual a 12, que pega tudo para baixo, da reta para baixo. Essa outra reta aqui é a minha terceira restrição. 3x1 mais 2x2 igual a 18. Essa reta bem aqui, em diagonal aqui, né? Então, esse ponto está no limite dessas duas restrições. Então, para essas duas restrições não existe folga. Então, por isso que o x3, x4, que é a folga para essa restrição, e o x5, que é a folga para essa outra restrição, eles estão zerados, eles não estão na base. Quem está na base? O x1 e x2, que são as variáveis originais do meu problema, que eu tenho que encontrar o valor para elas, certo? E o x3, que é a folga da primeira restrição. A primeira restrição é essa reta bem aqui, né? Entre esse ponto e essa reta, se ela continuasse aqui, né? Existe uma folga, essa folga é de 2. Okay? Então, é isso que está lá naquele meu quadro. Então, percebam que nesse quadro aqui, nesses três quadros que nós montamos com um conjunto, né, de se isso, se aquilo, e depois aplicamos a eliminação gaussiana, nós calculamos a solução ótima e a cada iteração a gente consegue ter todas as informações necessárias do meu problema. Tá? Então, esse é o nosso quadro simplex. Esse é um método
utilizado tanto quando se resolve na mão quanto se resolve no computador. E lógico, quando a gente vai para o computador, a gente pode usar planilhas de cálculo, né? Isso aqui cabe muito bem numa planilha de cálculo, certo? Ou a gente pode implementar um algoritmo mesmo, já que é tudo bem esquemático. Eu preciso do quê? Eu preciso basicamente de uma matriz, né? Eu vou ter uma matriz para colocar os coeficientes todos lá dentro e vou ficar trabalhando naquela matriz, certo? A eliminação gaussiana, nem preciso, digamos, que escrever o algoritmo da eliminação gaussiana. Existem, para qualquer linguagem de programação que eu pensar, já existe um método de eliminação gaussiana implementado, uma biblioteca que eu posso utilizar. Na verdade, o próprio Simplex, para qualquer linguagem de programação que a gente pegar, já existem bibliotecas prontas, por ele ser tão aplicado, por ele ser tão eficiente, né? O Simplex resolve qualquer problema? Não, ele não resolve qualquer problema de programação linear. Existem situações em que o Simplex, nessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, ele não vai resolver. Então, nessa forma que a gente está tratando, a gente está admitindo que a nossa solução inicial é a origem. Por esse nosso exemplo aqui é o 0, 0, né? Então, estou partindo desse ponto bem aqui. Mas se eu tiver uma restrição que corta, que, por exemplo, a esse ponto não pode, então não vou poder partir do 0, 0. Se eu não vou poder partir do 0, 0, eu vou ter que iniciar de um outro ponto, e aí montar esse primeiro quadro, montar aqui esse primeiro quadro, não vai ser tão direto assim. Eu vou precisar fazer umas continhas para modificar o meu quadro, para depois aplicar o algoritmo do Simplex, né? Se eu tiver restrição de maior ou igual, aqui todas as nossas restrições são de menor ou igual, né? Então todas as minhas restrições aqui são de... voltando aqui, são de menor ou igual. Se eu tiver restrições de maior ou igual, como é que eu vou adicionar as minhas variáveis de folga, né? Se eu cair em situação onde eu tenho... Aqui eu estou calculando pontos extremos factíveis, né? Eu posso chegar eu estou mudando de um para outro. Eu posso chegar numa situação onde eu vou ter digamos que um empate. Dois pontos extremos me dando o mesmo valor para a função objetiva. Como é que eu vou saber para onde eu vou, ou como é que eu vou garantir que eu não vou ficar fazendo zigue-zague no meu algoritmo, né? Então, digamos que esse ponto e esse outro aqui desse mesmo valor de função objetiva, e que eles ainda não fossem ótimos. Então, eu poderia ficar fazendo um zigue-zague aqui de um para o outro, sempre tentando encontrar uma solução melhor. Então, assim, existem várias situações que podem fazer com que o meu algoritmo Simplex não funcione dessa forma. Então, mas e aí como é que eu vou fazer? Não vou aplicar o Simplex? Vou. Só que eu tenho que observar isso. Então, quando vocês estiverem estudando lá no livro, vocês vão ver que esse assunto ele continua em relação a tratamentos para o modo Simplex, tá? Então, se tiver empate, se ocorrer que a origem não faz parte da minha região de soluções viáveis, tem algumas outras situações lá, certo? Se a minha desigualdade for de maior ou igual, então como é que a gente resolve essas situações? Tá? Então aí isso fica estudo para vocês continuarem, ok? Vou passar agora o trabalho, tá? Que vai ser a nossa segunda avaliação da nossa disciplina, tá? Então esse trabalho vai ser uma parte deste exercício, vou passar um exercício aqui, e a outra parte da nota vai ser vocês aplicarem o método Simplex usando uma linguagem de computador, né? Pode ser usando uma biblioteca. Eu vou descrever bem como tem que ser o trabalho e vou carregar lá no Cigar para vocês, ok? Então, bons estudos, qualquer coisa me avisem.